Fala galera, tudo bem? Aqui é o Igor Fontes apresentando mais um Neo Rock Brasil pra vocês, programa que a gente traz artistas independentes aqui da cena atual aqui do Brasil. E hoje a gente tá aqui com uma convidada que, assim, já foi citado, pra quem ó, acompanha o Neo Rock já ficou sabendo do nome dela. Ela fez um feat com a nossa Bia Aga. E aqui estamos hoje com Ingrid Wimmer. Olá, gente, tudo bom? É um prazer imenso Estou ter você muito aqui. feliz em estar aqui. Seu primeiro podcast da vida? Meu primeiro podcast. Eita, mas vai ser tranquilo. Ah, tô nervosa, brincadeira. Vai. Então vamos assim, só pra gente ficar calmo. Uhum, O pessoal também, ó, que é Ingrid Wimmer, né? Você pode se apresentar pra gente? Quem é você? O que que você faz? Além da música também, uhum. que eu sei que você tem Sim. muita coisa que você faz, né? Então, eu sou a Ingrid Wimmer, eu tenho 22 aninhos, vou fazer 23 em setembro. É, Eu sou formada em design gráfico, já trabalhei na área de comunicação. Hoje em dia eu sou estudante de nutrição. É, E na música aí desde 2019, já tive banda, é, e agora como cantora Solo. solo. E travou. E também vida fitness. Não, e também corredora, ó, meia maratonista. Esse domingo correu uma meia maratona, cara. Eita, nossa. Eu aguento 4 quilômetros. 4 quilômetros já é coisa? Minha Já dá maratona é o quanto, mais ou menos? Uns 20? 21. Nossa, pra eu chegar até lá eu ainda tenho que correr muito, pô. Eu sou o cara mais de bicicleta, assim. Cara, Agora, corrida, depois de 1 quilômetro já ficou, meu Deus, meu coração. Nossa, mas cansa mesmo. Nossa, demais. Mas tipo assim, meses de preparação. Eu fiquei uns 4 meses com planilha certinha. Tem que todo dia treinar, né? 3 vezes na semana. Uhum, E aí, toda uma alimentação regradinha. Porque tem que repor carboidrato, tem que repor eletrólito. uhum. E aí, a musculação também tem que ser um pouquinho mais específica pra corrida. Até porque, tipo, eu vi uma matéria esses dias, né, que falou de um jovem que teve um mal súbito, né, durante uma corrida. Sim! E falaram, né, dessa coisa, da importância da preparação e você preparar o seu corpo para exaustão, porque pode É, ser que pessoas não tão preparadas vão ter exaustão, vão é. ignorar, ter um E mal súbito, continuar. continuar. Nossa, é muito Da triste nossa isso eu idade, né, vi. 22 anos. Ele é Eu nada tava na 21. maratona, né? De É, Chicago, se eu não me engano. não aguentou. Foi uma exaustão assim imensa. Mas então vamos começando então agora falando sobre a artista Ingrid Wimmer. Sim, Como foi então, assim, você teve uma banda antes, né? sim. E agora virou solo em 2019, mas como que foi essa vontade de ser artista, de ser cantora? Então, desde criança eu falava pra todo mundo que eu queria ser cantora quando eu crescesse, né? E assim, a minha avó era artista, não da música, né? Mas ela gostava de pintar, ela já estudou na Faculdade de Belas Artes. E ela gostava muito de musicais, então assim, desde criança ela me apresentou o musical Fantasma da Ópera. Aí aquilo ali mudou minha vida. Eu tenho até a tatuagem. Eita, deixa marcado aí, hein? Que eu sou viciada, eu sou apaixonada por Fantasma da Ópera. E aí eu vi aquelas cenas da cantora no palco cantando. Aí eu apaixonei e comecei ali, né? Aí, pô, gostava de assistir Barbie. Gostava de cantar todas as músicas da Barbie, como se eu fosse, entendeu? Uhum, E aí, na época da escola, eu queria muito ter uma bandinha, assim, tocar no show de talentos, era o meu sonho. sei. E aí, algumas oportunidades, assim, eu consegui cantar. Teve até uma oficina de música quando eu tava, acho que no oitavo, nono ano do Fundamental. Tinha uma oficina de música. Toda semana a gente ia lá cantar. Você começou então É, na oficina, ou você já fazia aula individual de canto? Então, eu já fiz aula de violão quando eu tinha o quê? Uns 12. Começou no teclado. A gente Eu tem uma pedindo, pessoa aqui, ó. eu pedindo cola pra minha mãe Ela tá aqui. aqui nos bastidores com a gente. Mas eu já cheguei a fazer aula de violão e de piano, só que foi muito pouco, porque quando eu era pequena, assim, eu não aguentava ficar muito tempo em aula, sabe? Uhum. E aí eu fiz um pouco, só que quando eu fiz uns 15 anos, eu já tinha o violão, aí eu
fui voltando a tocar aos poucos, pegando ali Uhum, nas cifras na internet mesmo, aí fui voltando a tocar sozinha mesmo. uhum, E aí, aula de canto eu cheguei a fazer em 2019, quando eu tava com a banda. uhum. Aí eu comecei a fazer aula de canto, já preparando pra gravar o primeiro single que Sim. a gente. E como foi essa mudança, então, pra... É porque eu também faço aula de canto, entrei nesse Aham. mundo e eu acho um dos instrumentos mais difíceis de cantar. Olha, eu já... eu juro que talvez a harpa seja mais fácil que canto. Você Eu acha? acho muito difícil. Como foi pra você essa mudança? Porque, tipo, quando a gente começa a cantar sozinho e pensando, a gente fala, Aham. não, eu tô arrasando e tudo, mas você tá botando muito fluxo ou não tá com aquela abertura, com É. espaço de voz, né? É toda uma técnica por trás. Assim, é... então, eu sempre tive a voz mais aerada, né? Uhum, Então, primeiramente, eu não acho mais difícil, assim, porque eu acho aprender instrumento mais complexo. Mas, assim, eu acho que é a facilidade de cada um também, uhum. né? Com certeza. Mas quando eu comecei a fazer aula de canto, eu tinha feito até uma cirurgia, porque eu tinha amidalites constantes. Eu Hum, tinha duas amígdalas assim, desse tamanho. Aí eu tive que tirar e minha voz mudou muito. Eu tirei, acho que em 2018, aí minha voz mudou completamente. Aí quando eu comecei a fazer aula de canto, eu tinha a voz muito aerada. Então eu tinha o problema de ter pouco fechamento de. das fendas, né? Dava Fechamento muita glótico. dava fendinha, né? Saía ar, né? O vazamento. Sim, era muito vazado, assim, era muito aerada a minha voz. Aí eu comecei a fazer muito exercício pra trabalhar esse Uhum. fechamento. E aí Mas foi na aula de canto ou foi fono que você fez? foi aula de Ah, canto. na própria aula de canto? Eu nunca cheguei a fazer fono, eu até tinha uma recomendação, porque o meu R é meio, Uhum. sabe, um Sei. pouquinho. É, mas eu nunca cheguei a fazer fono, só que na aula de canto eu trabalhei muita coisa assim. E aí, quando eu comecei a pegar esse fechamento glótico, aí eu queria cantar tudo muito fechadinho. Sim. Só que aí, com o tempo, a gente vai procurando um equilíbrio, assim, e assim. Eu tinha 16 anos, né? Uhum. Querendo ou não, essa faixa de Zi- adolescência até chegar numa idade mais adulta, a voz muda muito, Uhum. oscila muito. Então, eu parei de fazer aula em 2023 por questões de demanda mesmo da vida, da Também, né? correria. Dois cursos, É, vida de cantora, fitness. é, agora trabalhando também. É, mas assim, acabei parando de fazer aula de canto, mas eu senti uma diferença monstra, assim, gritante na minha voz. Porque eu fiz todo um trabalho, acho que eu fiquei 2019 até 2023. São 5 anos. 5 anos fazendo aula de canto, preparando ali. E aí é muito gratificante, porque tem músicas que há anos atrás eu queria muito cantar, que era meu sonho conseguir cantar, e hoje em dia eu já consigo cantar com facilidade. Facilidade, né? E a gente também vai buscando uma identidade na voz. Aliás, pegando até o gancho assim de identidade da sua música, né? Sim. Primeiro, assim, quais foram os artistas que te pegou assim pra você fazer as suas músicas, sabe? Tipo que foi Aham. inspiração, porque assim, é, é interessante cada single seu porque é um estilo completamente novo, né? Você já Aham. transitou por muitos gêneros, né? Escutando desde Sim. 2019 até hoje. Teve Teve meio funk, teve também meio pagode até, numa música meio. Eu não sei explicar esse gênero, porque eu não escuto muito, mas meio Aham. Duda Beat, né? Ah, sei. Meio Duda Beat. Aí também transitou pra um rock lo-fi também um pouco, né? Aham. Então, muitas influências, né? Pra Sim. chegar, pra construir seu som, né? Pois é, foi assim. No início, eu me inspirava muito nos MPBs modernos. Tipo, Rubel, Ana Vitória. Ana Vitória, Phil Vegas, Tuyo. Nossa, tinham muitos artistas assim do MPB moderno que eu gostava muito do estilo. Uhum, E Domingo, Caderno de Desenhos, Café na Cama e Uma Noite Inteira. Foi essa fase desses 4 singles que eu gravei juntos, que eu me inspirava muito mais em uma pegada MPB calminha,
até meio melancólica, Uhum. assim, com alguns elementos mais modernos. É, e aí, depois. to- Eu acho que isso depende muito do que eu tô escutando mais no momento, sabe? Porque eu comecei a escutar mais rock, um indie. Já sei até uma artista, talvez, que você escutou, aí você me confirma. Mas ah, aí você pode falar. Porque tem uma que me lembrou muito, uma artista. É, qual? mas vai falando, depois eu pergunto. Não, mas pra lembrar assim é complicado, De mas. Marias. De Você não Marias? escutou De Marias? Não. Caraca, não, no interior é muito De Marias. Aham. Jura? Nossa, eu não conhecia. Cara, nossa. Meu Deus. Caraca, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, caraca, isso é muito de Marias. Aí eu até. Eu tava Gente. mostrando pro meu pai, né? Eu falei, opa, Aham. olha como que é o de Marias. Muito inspirado, né? Aí, ele falou, caraca, é verdade. Nossa, Caraca, não, pior que não. pegou muito. Por exemplo, no meu EP Alívio, que tem Alívio, Meu Carro Não Tem Ré, quais são as outras? Donos de Nós e Longe de I Don't nós. Know You. Eu gravei essas quatro juntas e Meu Carro Não Tem Ré, por exemplo. Não, mentira, acho que foi mais I Don't Know You. Eu me inspirei tanto em Olivia Rodrigo quanto em Paramore. Te- Paramore é um Faz sentido, né? Os dois. pouco. A Olivia Rodrigo também ama tanto Paramore, né? Que até foi processada, É. tadinha. Ô, bicho. Amava tanto a paixão que recebeu Cara, processo da pois própria é. banda. Mas assim, nos meus shows, por exemplo, eu sempre boto um coverzinho de Paramore ali, porque eu gosto bastante. E assim, eu procuro sempre. Se eu vou pegar uma inspiração de algum artista, eu sempre dou uma mudada, coloco umas identidades mais a minha cara, assim, porque não dá pra gente se copiar e Sim, colar, né? mas pegar inspiração, né? Não tem como. Toda Sim. arte é uma inspiração de alguma coisa. E às vezes até subconsciente, né? Que a gente tá escutando muito algum gênero, e Uhum. aí coloca, traz aquele elemento. Mas assim, quando eu componho ou na base de violão ou na base de piano. Ah, E você toca aí. piano então? Não. Ah, é você que faz no violão e depois você Não, no desenvolve. piano, assim, eu arranho. Uhum. Tipo, eu não toco, eu não Mas sei muita sabe se teoria. virar no Por piano. exemplo, teve uma música minha que. Algumas músicas minhas, na verdade, que eu tava com a melodia na cabeça, tirei ali no o piano na hora e fui descobrir os acordes depois. Normal, normal. É. Acontece. Aí você vai ser também moldando a música e tudo. Você tem uma É, ideia e depois você vai lapidando ela, né? exato. Então, Donos de Nós, por exemplo, foi uma que eu não compus com instrumento nenhum. Nossa, é muito doida a história dessa música, como porque que foi, então? gente, foi a capela na cabeça. Eu tava dormindo. Aí um dia eu acordei de madrugada com esse trecho: Deixa o sol iluminar até queimar o peito de saudade. E aí eu acordei, anotei no bloco de notas, gravei o áudio. E aí voltei a dormir. Aí eu já ia gravar algumas músicas, né? Eu já tava marcando os encontros com o meu produtor pra gente gravar algumas músicas. E aí eu mostrei o áudio pra ele. Aí eu terminei de compor em casa, tipo, totalmente a capela, e ele que tirou os acordes Depois, né? depois. Até porque eu vi um vídeo desse recentemente que achei interessante, assim. É um cara que ele nunca escutou Expresso, né, da Sabrina Carpenter. Aham, E aí ele é um produtor e foi tentar criar melodia sem saber a melodia, só escutando a voz dela, né? E o aham. resultado ficou realmente muito parecido. Sim. Mas, tipo, ele deixou um pouco mais meio eletrônico, né? Aham. Mas eu falei, caraca, realmente, assim, com canto dá pra você tirar mil É, possibilidades, né? exatamente. E acabou fazendo a mesma coisa. Assim, eu nunca escutei essa música, nem eu, só sei o a capela. Toma. Não, exatamente, ó. Eu tenho isso, você pega entendeu? Me Me ajuda a ajuda tirar alguma aqui. coisa disso, né? Nossa, e a gente já gravou muita música junto. Acho que o primeiro single que eu lancei solo, domingo, até hoje a gente grava junto, porque assim, é o Fernando Vaz, né, o produtor. Ele é vocalista da Elefante. E assim, de cara, eu achei o nosso estilo muito parecido. Eu sinto que ele consegue. Entender exatamente o que você quer Sim. transmitir, né? Aí a gente trabalha ali com referências, tipo, junta, sei lá, umas 6 referências, a gente pega uma coisinha de cada música, bota ali, mas eu sinto que ele consegue, como é que eu posso falar? O que eu tô Traduzir. querendo Traduzir o que você quer. traduzir.
né? Porque o Exatamente. bom produtor é isso, né? Muita gente pensa, ah, não, tudo tem que vir do artista. Não, pô, o artista às vezes não sabe É. das coisas, tipo, não sabe algumas estruturas. E o produtor bom é justamente isso, né? Você fala, você faz um demo, né, pra ele, Aham. ele fala, não, bora lá, bora fazer Sim, isso com calma e fazer exatamente o que você quer fazer. Porque é sim. isso, tudo é do artista também, né? No É. final das contas, produtor, a não ser que seja esses grandes aí, Júlio. Que aí eles falam, Sim. não, você é artista, é Aham. nosso. Sim, É. exatamente. Mas assim, no início eu não entendia nada. É, Tipo, então, porque é outro mundo, né? O mundo de produção é. também. Eu conhecia assim, só pegar umas musiquinhas no karaokê, eu tocar em casa, eu não entendia nada desse mundo de produção. É, só que eu percebi que com a prática a gente vai já começando a entender. Então, hoje em dia, se me jogar num estúdio, eu não vou chegar e produzir, mas eu já sei muitas coisas, assim, que eu consigo dar opinião, que eu consigo sugerir. Tipo assim, ai, aumenta a reverb, diminui, coloca esse baixo em tantos canais, não sei o quê. É, até porque, tipo, muita gente tem a percepção de que gravar uma música no estúdio é você já ter tudo pronto, É, em banda ou em artista, e ir lá e tocar. É um processo muito demorado, né? Porque o é, produtor, ele precisa primeiro de uma demonstração, então você faz a primeira versão, né? é, E aí vai desenvolvendo cada trecho da música, né? Que nem você falou, sim. os efeitos que você quer É, colocar, cantar vai também. desenvolvendo a ideia ali por cima da primeira guia. Uhum. É um processo demorado, Pra mas você vale a demora quanto tempo, pena. mais ou menos? Cara, Uma música? depende. Já teve música minha que demorou um ano. Caraca, qual que Foi foi? Amor de Summer. Porque assim, a gente começou com uma ideia e eu achava que essa música. Porque ela tem um contexto assim na música, tipo, ah, amor de verão. Uhum, Aí eu até cito ali, ai, só entendo um pouquito, que tipo, é pra parecer que é um amor de verão pra uma pessoa gringa. uhum. E E aliás, foi aí, mesmo. pior que foi. Eita, Mas expondo foi, aqui. foi numa viagenzinha assim, tipo. Amor de verão, pô. É isso. É, exatamente. Exatamente o que a música fala. É, Então. e aí eu queria colocar referências, tipo, acho que de reggaeton, porque nessa viagem, acho que foi. Pô, esqueci onde é que foi. Punta Cana. E Chique, hein? pô, foi Chique, hein? massa. Muito Amor legal de lá. verão, assim, ó, no luxo. Perrengue chique. Mas tinha, tipo, tinha muitas festinhas lá no local que a gente ficou de jovens, né? Jovens. Jovens. Jovem. E aí eu comecei a escutar muito reggaeton nessa viagem, porque Aqui é top. tocava muito. Ó, eu E adoro aí, festa reggaeton. nossa, eu Nossa, brasileiro podia adoro. gostar, né, de reggaeton. Cara, eu fiquei viciado um tempão só escutando reggaeton, Não, e, porque é e na muito massa. festa é legal, né? A vibe, É, eu acho muito melhor que o funk. pois é. Nossa, Eu muito divertido. conheci o Bad Bunny nessa viagem, porque apesar dele ser muito famoso, Aqui eu no não Brasil ninguém conhecia. conhece. Pois é. Assim, ninguém conhece não, porque ele anunciou 2 shows e já esgotou rápido, né? Sim. Mas, tipo, pô, o cara é número 1 no mundo todo, menos no Brasil. É Exato. bizarro isso. Pois é. Eu Bizarro. conheci nessa viagem. Aí eu queria trazer elementos de reggaeton pra deixar uma identidade conversando com a história da música, só que não tava indo. É porque não é, né? E aí a gente tentou. Eu, cara, não tô gostando dessa música de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu voltei no estúdio, inclusive foi com o Gus Collin. Ele é outro artista aqui de Brasília, Já ouvi falar solo. desse. Pois é. Ele é só solo? Ele. É, acho que ele é solo. Ah, sim. Só que ele é produtor também. Uhum. Aí teve um dia que eu até levei meu guitarrista na época, que tava na minha banda, tipo, porque eu tenho uma banda pra fazer show ao vivo, né? Uhum. Apesar do meu projeto ser solo. Aí eu levei meu guitarrista na época, ele adorava, tipo, trabalhar com questão de ideias e tal, com arranjo. E aí, cara, a gente passou o dia todo lá, desenvolvendo ideia, aí acabou que conseguiu. Só que pra um Lado lugar totalmente completamente diferente, né? Porque ficou diferente. mais aquele pop, É, mais com aquela batida um pouco mais acelerada também, né? sim. É,
E um tecladinho assim mais Teclado mais. Isso. divertidozinho. Eu gostei muito da música também. Essa aí. Mas a minha favorita, eu te falei nos bastidores, foi o No Interior. Nesse interior, Porque me lembra né? de Marias, que eu gosto muito. Acho muito bom. Você tem que escutar depois. Cara, eu tenho que escutar, mas não. Tem uma que tá até meio hitado assim no TikTok, tá nos top 50 do Spotify, mas eu acho que é No One Noticed. Essa é boa, mas o disco todo dessa música é muito Aham. bom. Eu recomendo você escutar do começo ao fim, que Nossa, eu vou escutar então. é Porque bem eu um não pouco a vibe. conhecia. É aquela vibe mesmo, aquele. Lembra até um pouco esse MPB moderno, né? Tipo, essa vibe um Aham. pouco mais suave, a voz é Sim. mais. Sim, não é aquela voz muito. É mais tipo Aham. interior, sabe? Muito legal, muito Cara, legal. nesse interior foi uma música que eu compus no violão, e que eu não conseguia achar referência nenhuma. Tipo, eu fiz um Frankenstein assim com o meu produtor, ele ficou louco comigo. Porque eu falei pra ele, ó, nesse interior, se refere a uma cidade de interior, uma parada meio roça, assim, né? Uhum. É, até a foto, né? Você no meio da estrada Exato, de terra, mostrando. exato. E aí eu queria colocar alguma referência, assim, tipo, eu sabia que eu queria botar um. Porra, agora esqueci o nome do instrumento. Acordeon. O pior que eu. Eu tinha pensado em uma sanfona, Uhum. desde o início, porque eu queria colocar uma sanfona. Eu Meio coloquei Rubel isso na também, minha. né? Que ele bota. Fica bem legal também. Eu Exatamente. gosto Aí muito. eu fui atrás de um monte de referência de som de sanfona no YouTube pra mandar pra ele. Acabou que a gente colocou um a- a- ai, que socorro! Como é que eu. Acordeon. 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 A gente colocou na música. Só que, cara, foi sim, é, nossa, tô ruim com palavra, cara. Mas ela foi se construindo Foi ali. sintonizando. Foi É, sintonizando com todo o som, com tudo que tava sim, mas não combinando. não tinha uma ideia muito pré-estabelecida, sabe? Sei. E também teve a última música que você lançou, né? Eu só não sei a data exatamente, foi o Litrão, né? Que é a Litrão. mais recente. É. Aí também mudou um pouco. Não mudou muito, né? Ficou um pouco mais nessa vibe, um pouco, né? Que Sim, você um já. indie meio baladinha, Isso, né? né? Pois é. E aliás, é porque uma coisa que eu gosto também da sua letra é que realmente você tenta trazer essa coisa pictória das coisas, né? Então você Uhum. tenta fazer com que a gente tenha a imaginação do momento que você tá vivendo, né? Cara, que Eu, legal! eu gostei muito que, por exemplo, naquela música lá, agora esqueci o nome, que é o dueto com. Com MC Marra? Isso. Aham. Eu achei muito legal quando ele fala até do Pipa, né? Porque eu falei, caraca, Aham. eu. E, tipo, ele fala dessa experiência dele estar longe porque ele vai gravar, né? Aí eu fiquei, Sim. tipo, imaginando uma cena, ou, tipo, como se fosse um filme mesmo, né? Assim, É. é bem divertido. Como que é essa construção, então, da letra? Cara, depende da música. Tem músicas que realmente têm alguma inspiração de um momento que eu tô vivendo. Tem músicas que são muito mais imaginação, tipo, essa, por exemplo, do MC Mar, eu comecei compondo uma música sozinha. Eu já sabia que eu queria fazer uma música com ele, mas eu comecei a escrever, assim, no bloco de notas, Do tipo. próprio celular mesmo. Era uma música, assim, que já tava até bem completona. A gente picotou ela toda depois pra juntar com ele. Inclusive, a minha mãe tem participação nessa Tem? música. Ih! Legal. Que eu tava compondo. E aí, assim, eu queria trazer uma pegada um pouco mais sensual na letra. Uhum. E aí tem aquela parte, né? Serenata, Isso, quente no ar, é- toda sua. Foi ideia dela. Foi ideia. Eita! Falei, mãe, serenata o que? Ela quente nua, toda sua. Eu, Mas eita, ficou legal. gostei. Ficou bem legal. Ó, mas pior, a música tem os momentos que você fica, caraca, caliente. Assim, de se beijar até o sol, até Ah, me beija a noite inteira, sou tua nas madrugadas. isso, Aí tem aquela, teu beijo, teu lábio colado no meu até até amanhecer. amanhecer isso. É. Só que,
Pois é. Aí, no dia que a gente foi gravar a música, o Mar, ele chegou lá, tipo, não, vou pegar aqui agora, vou entrar no clima e inventar, porque ele é muito mais do improviso, né? O Uhum. processo de produção dele é muito diferente do É, meu. até MCs normalmente eles são mais gostam de improvisar bastante, né? É, Então, eles exatamente. não gostam de jogar pelas regras, né? É, aí ele ficou lá escutando, entrando na vibe da música, ele criou a letra na hora e, cara, eu gosto muito dessa música. É um dueto bem bonito. Gosto muito. Eu gosto muito de duetos, né? Eu sinto Aham, até falta disso hoje em dia, que década passada tinha muitos duetos, né? sim. Aí quando teve o da Lady Gaga, por exemplo, Bruno Mars, fiquei feliz. Falei, pô, que saudade de um dueto Nossa, assim, né? demais, Eu, cara. eu Eu gosto também muito. gosto Da muito. dinâmica, né? É, Parece que é uma conversa e nessa música ficou excelente, assim, o sim. dueto. Realmente parece que são dois namorados Aham. conversando juntos, né? Ficou Pois muito bom. é. Na minha primeira banda, inclusive, tinham dois vocalistas, né? Eu e o Samuel. Então, todas as músicas tinham uma dinâmica de voz feminina, uma Com de a voz masculina, né? masculina. Nossa, eu gosto demais dessa dinâmica Ah, não, também. se você tem banda e uma mulher cantora, né, você tem que, e se tem outra pessoa que canta, tem que aproveitar essa dinâmica, né? É, pois Fleetwood é. Mac, né, fica muito bom. Exatamente. Mas então, tipo, assim, a gente conversando sobre o seu crescimento, então, e voltando pro Litrão, então, como que você, então, se vê hoje na música, sabe? Tipo, é, qual fase você, Ingrid Wimmer, tá agora? Fase de estilo ou de De estilo, de crescimento? personalidade. Gente, que pergunta difícil. Mas então, eu comecei adolescente, né? Então, hoje em dia, eu me vejo mais como a Ingrid mulher adulta e mudando essa identidade visual para uma mulher mais adulta, né? Uhum. É, mas assim, eu gosto. É isso que você falou de cada música ter uma identidade, porque eu gosto muito de experimentar estilos novos. Então, eu ainda tenho vontade de fazer, sei lá, um estilo mais. Tipo, um funkzinho meio igual do dueto com a MC Eu chamo de Mar. funk chorinho. Eu não sei se é isso É, um mesmo, funk mas. chorinho, uma É. coisa assim. Eu tenho vontade de experimentar vários estilos, assim. Se alguns artistas sertanejos me chamassem pra gravar um sertanejo, eu gravaria, sabe? Você gosta de sertanejo? Cara, eu gosto. Eu não sou fã, mas eu respeito. Não, então, eu mais nova, eu não gostava de jeito nenhum. Só que aí eu comecei a viajar muito pra Minas Gerais com os meus amigos. Aí, Mas pro cara. interior? Hã? Pro interior? Aham. Ah, então aí não tem como. Aí realmente, assim, no Interior interior. de Minas É. Gerais, cara. É só sertanejo. E, tipo assim, comecei a gostar. Eu preciso ter uma cabeça um pouco mais aberta também, sabe? Nossa, mas aos poucos eu fui abrindo minha cabeça. Porque, por exemplo, pagode é um estilo que eu não consigo. Pagode pra mim só presta pra uma coisa: churrasco com os amigos. Acabou. Não, então, Perfeito. é porque hoje em dia em Brasília é tudo rolê de pagode, É, né? então, tudo virou pagode E aqui. antes eu achava assim, cara, eu não aguento mais pagode, pelo amor de Deus. Aí hoje em dia eu tô, tipo, aos pouquinhos abrindo a cabeça, Uhum. mas. Aí começa a tocar um pagodinho. Se for uma música que eu já conheço a letra, aí eu, não, beleza, Aí dá vamos pra lá. dançar, dá pra cantar, Vamos tudo lá. bem. Mas com uma cervejinha combina demais, aí pra Não, mim fica total, bom. um litrão, né? Com um litro, aí ó. Mas aí você também faz, você falou pra mim que você faz design, né? Então, tipo, Sim. como que é essa produção de trazer a música pro visual, né? Pra trazer pra arte Aham. visual do design ou videoclipe, que nem esse daqui é ah, É do Desconectados. Desconectados, né? Ali é a Sim. Orla da Península, né? Quando tá. Ah, lá é Foi. perfeito aquele lugar, é muito Então, bom. Desconectados foi uma música que eu Ermida. compus pra um filme. Foi? Que, tipo assim, a Alessandra Gomes, ela dirigiu o filme Desconectados, um curta-metragem. E aí a gente se conheceu na época que eu fazia design. Ah, é? Aí eu Caraca. fazia design e ela fazia cinema. A gente se conheceu ali. Ela falou: Olha, eu tô planejando fazer um filme que vai ser tal história. Aí ela me passou, tipo assim, todo um resuminho, assim, da história do filme. Aí o nome do filme é Desconectados, né? Uhum. E aí ela me pediu pra fazer a trilha sonora. Não, eu faço. Aí eu enrolei alguns meses ali pra criar inspiração e tal. Aí Uhum. teve um dia que eu peguei o violão e comecei. E aí o filme é sobre
É... Ai, travei aqui. Não, de boa. Mas o filme, ele retrata muito. É uma influencer que ela tem um certo vício em rede social, que ela é influencer digital, então ela é muito dependente do celular, tecnologia, redes sociais, etc. E aí ela conhece o Hugo, que é vizinho Vizinho. dela, Uhum. do mesmo prédio, e que ela nunca tinha visto ele na vida, mesmo sendo vizinho, porque ela tá o tempo todo aqui, Olhando tudo conectada. dentro, né? E aí ele se conhece, aí ele propõe um desafio pra ela. Ah, eu duvido você ficar tanto tempo sem celular. Aí, cara, o filme trabalha, porque ele é inspirado em doramas, né? A Uhum. Alessandra, ela gosta muito de dorama, então ele tem um humor bem parecido, assim, com um dorama, uma Uhum. coisa mais... Cômico, às vezes. É Meio um cômico. cômicozinho e também... Qual que é a palavra? De algo que é muito mais. Extravagante. Não. Não, seria mais puxado inocente. Inocente. Isso, é. Muito É, inocente. bem Isso aqui, dorama, se inocente. você vê um beijo, milagre, né? Sim, Porque eles nem é beijam. diferente do que eu botei no clipe, né? Mas isso aí. É, e aí, ele propõe esse desafio pra ela, aí retrata, tipo assim, a crise de abstinência dela, longe do celular. E aí, a história retrata esse romance dos dois, né? Eles se Uhum. conectando. Aí, e quando estamos desconectados, Da nossa minha humanidade, vida né? Do nosso. Na vida real. sim, minha vida vira de cabeça pra baixo. Aí eu quis retratar isso na letra. Tipo, justamente essa situação da. Aqui o nome dela é Letícia, Uhum. da atriz, a Letícia Rudra. Eu esqueci o nome da personagem. Mas quando ela fica sem esse vício e todos os sentimentos e sensações dela de estar se desconectando para viver essa experiência com o Hugo. Uhum. Esse filme já lançou? Vai lançar hoje, Ah, em Lusiânia. ah, então hoje é o lançamento dele, né? Vai ter. Mas assim, esse filme já foi para festival. Uhum. Teve um festival chamado Ponto Cine, foi lá em Goiânia. A gente Goiânia? foi lá, teve uma mostragem do filme, foi bem legal. Mas é longa-metragem. Não, é curta-metragem. Curta-metragem, né? Aham. Pô, tô ansioso pra ver. Qual que é a diretora mesmo? Alessandra Gomes. Ela se formou na UNB? Em Não, audiovisual? foi no No IESB. IESB, né? Ah, é Aham. porque eu sou da UNB, mas eu conheço uma galera do IESB. Que eu Aham. com certeza ficaria sabendo desse nome, assim, tipo, se fosse da UNB, né? Pois Porque. é, puxando esse gancho da galera do IESB, eu também cheguei a fazer a trilha sonora, assim, de uma personagem de um outro curta, que era um projeto de TCC chamado Um Samba para Sol, Hum. que foi um musical. é, E aí me chamaram para interpretar uma Ah, personagem. você foi atriz. Aham! Eita! Só que esse filme ainda não lançou, tipo, tá bem guardadinho, porque não pode lançar antes de colocar em Em festival. festival, É que né? festival é chato com isso. Se você Sim, lança então tem antes. que ser um trabalho inédito, etc. Nossa, mas eu gostei muito. Eu fui ali me arriscar de ser atriz e fiz a música da minha personagem. Ah, então você tá muito nesse ramo aí do audiovisual também, de fazer trilhas pra filme. Nossa, eu gosto demais. É, Sempre que me chamarem, eu topo, porque eu gosto eu muito. só fico preocupado assim, tipo, como deve ser o período de composição, sabe? É, Se eu já tenho dificuldade da minha vida, assim, de escrever, imagina pra, é. tipo, uma história de um personagem e tudo. Cara, pois Você é. acha mais fácil ou mais difícil? Não, eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil compor sobre. Porque assim, nem sempre, por exemplo, nem sempre que eu tiver com uma dor de cotovelo de término eu vou estar a fim de compor uma música. Isso Uhum. varia muito. E nem sempre que eu tô compondo muita música eu tô vivendo um momento muito Incrível, né? Às vezes é incrível, muito. uma coisa que bate na cabeça e fala, caraca, quero falar sobre Exatamente. isso, né? Exatamente. Às vezes é muito momento de inspiração mesmo. Mas. Assim, precisa entrar num momentozinho ali de entrar na história Uhum. pra tentar se inspirar.
E foi o que eu fiz. Você foi escutar, assim, ó, o personagem, né? Sim, Tentar ver na perspectiva dela, escrever, né? exatamente. Ah, mas legal demais. E, assim, como que... Que, assim, a gente fala muito sobre rock aqui, né? A maioria das bandas que a gente traz aqui é de rock, artistas. E você tá nesse ramo do pop, teve a Biaga Uhum. também, que ela, Sim, ela, ela transita também nesse ramo. sim. Mas como que tá essa cena em Brasília hoje? Porque eu não fico sabendo muito, sabe? Uhum. Sobre o autoral aqui em Brasília, eu só sei do Infino, eu sei do rock, né? Porque eu acompanho a cena. Sim. Sobre os espaços, eu sei até do forró que tem, né? Forró Aham. autoral lá no Infino. Mas e a Sim. cena do pop, assim, aqui? Como que tá hoje? Sinceramente, eu acho um pouco difícil, porque assim, hoje em dia eu vejo que tem muito mais oportunidades de bandas cover para tocar em eventos maiores, assim, em lugares maiores, porque as pessoas pagam mais Sim, para sair de casa para escutar uma banda cover que eles de estão música. confortáveis, né? Exato, de músicas que já conhecem. Então, assim, tem alguns pubs aqui que sempre rola show cover, né? Às vezes de Nirvana, Pearl Paramore. Jam também tem um monte. É, tem muito. E as pessoas gostam muito desse tipo de rolê, assim. Algum... Tem certos públicos, né? É, Tem gente que sai de casa pra escutar funk, tem gente que sai de casa pra escutar pagode, que tem muito. sim, sertanejo Hoje também. é sertanejo, tem muito. Nossa, pagode aqui em Brasília cresceu muito, né? É, autoral em Brasília não é que tá morto. O sertanejo e pagode lota É, todos os eventos, mas é tipo milhares de é, pessoas, né? Mas realmente, assim, eu não sei do pop, mas do rock tá mais é. fraco, né? O Bem rock, o enfraquecido. indie, pop, eu sinto que é mais limitado, bem mais. Porque assim, eu já fiz shows no O'Reilly, e no Infino. E o Uhum, Infino sempre dá oportunidade para artistas autorais de vários estilos se apresentarem lá, né? Mas eu sinto que é bem limitado, assim. uhum. É, trazer pessoas, né, pra conhecer, tipo, participar, né? É, porque, assim, em São Paulo, quando a gente trouxe aqui o Redento, foi o Redento e teve também a Escrota. Só que a Escrota, ela é underground, então é um outro ramo, Uhum, né? Não tem como... Porque a cena underground, ela sempre vai ser underground sim. e tem seu nicho muito forte, né? Aham. Mas o Redento, eles trabalham já de outras formas, né? E uma das coisas que eu sinto um pouco de falta na música brasiliense, na cena autoral, é um pouco dessa articulação das bandas e dos artistas. Porque, tipo, beleza, você pode chegar e falar, não, existem grupos de WhatsApp. Pô, cara, mas o Sim. grupo de WhatsApp, você vai mandar lá a sua música e fala, gente, dá uma força, aí os caras vão responder ou não. Lá em É. São Paulo, eles têm um apadrinhamento, é pessoal, Sim. é olho a olho, assim, sabe? Exato. É físico, de estar no mesmo espaço, de dar suporte no mesmo espaço, sabe? Sim. E isso foi uma coisa que eu achei muito legal, de ver um pouco dessa diferença, né? Exato. Porque é isso, São Paulo, mesmo assim, tá, beleza, ó, claro, o rock não tem uma banda de rock hoje que é tão grande quanto as antigas, tipo Charlie Brown, né, que Sim. conseguiria ir num festival e ser o headliner, né, uma banda moderna. É. Mas eles estão tentando fazer uma cena, sabe? Aqui em Brasília eu sinto que a gente tá um pouco meio ainda É. nichado no próprio nicho, né? Então a Uhum. gente tá criando um nicho do nicho, sabe? É assim, ao mesmo tempo que muita gente fala que a música brasiliense tem referência no país inteiro, aqui o espaço é muito limitado. Então, tipo assim, quando eu vou fazer um show, por exemplo, eu sinto que 80% do meu público é de Amigo amigos, conhecidos, né? familiares, conhecidos, que às vezes nem escutam esse estilo em casa, sabe? Uhum. Tô lá pra dar uma Mas, força, né? Que é. é o Mas assim, em tradicional. São Paulo é outra história. Inclusive, eu tenho muita vontade de ir para São Paulo fazer algum projeto lá. Tem um artista de lá chamado Caramico, que a gente tá até conversando assim de fazer Uma turnezinha lá, não chega a ser turnê, mas a gente umas quer gravar apresentações, né? um single Que junto. legal. É. E aí eu pretendo ir para São Paulo em algum momento para conhecer o espaço de lá, porque eu sinto que é muito diferente. Lá as coisas acontecem de outra forma. É, não, os espaços que tem lá, o Redento mesmo falou que quem apadrinhou eles chamaram eles pra tocar no Cine Joia, né? Uma casa de show que acho que cabe mais de 2.000 pessoas. E Sim. eles tocaram pra 2.000 pessoas
lançando a banda, sabe? É. Pra abrir o show pra banda que era o maior. E é uma banda moderna também lá. Eu Sim. esqueci qual foi o nome da banda, mas, sabe? Tipo, isso é muito legal. Porque você vê, porque o sertanejo também dá muito certo, né? Porque eles têm um processo de apadrinhamento absurdo. Você É. vai pra um show da Ana Castela tocando pra 40 mil pessoas. Ela chama um artista novo que tá tentando crescer pra abrir Uhum. o show. E Sim. promove. E essas pessoas são muito midiáticas, então consegue, tipo, compartilhar o trabalho, sabe? Exatamente. E então, tipo, beleza, claro, aí você chega e fala, ah, mas quem no rock hoje é midiático, né? Quem. Não, no pop aí tem um monte. Assim, Anitta, cadê você, pô? Não, é total. Mas, tipo, no rock, às vezes você não precisa também só depender disso, mas tem que juntar agora, galera, Sim. sabe? Nossa, realmente é muito diferente, né? Porque o Porque MPB do Brasília, pelo menos, tem o Thiago York, né? Que também, mais é, recente, né? Que fez um sucesso grande aqui em Brasília sim, e fora. total. Mas assim, por exemplo, o João, ele quando vem pra Brasília, o show lota, né? Sim, Eu tenho vários amigos que escutam muito João, Carol Biazin também. Eu considero que seja um pop, né? Um pop um pouco, algumas referências mais de trap, não sei dizer. uhum. Mas eles estão bem Tão alto, assim. bons. E quando eles vêm pra Brasília, os shows lotam, todo mundo vai. Lineker Só fez dois que, shows aqui, nossa, sim, de tão boa que foi as vendas, né? Então, exatamente. Muita gente gosta. Só que são artistas maiores que vêm, de repente, de outro lugar que não seja Brasília, Brasília, né? porque eu não sei por que isso acontece. Então, tipo, porque em Brasília, né, especificamente tem um pouco dessa dificuldade, né? Então, às vezes é bom estudar um pouco como que foi a ascensão desses artistas, né? Por É, exemplo, os artistas que vêm do Rio, que vêm de São Paulo, como que foi o crescimento? Será que foi realmente uma estrutura? É uma cena mais poderosa? sim, Que aqui em Brasília? Porque também tem esse negócio, né? Quando um artista em Brasília começa a fazer sucesso, eles vão embora de Brasília. é, Teve o Scalene, que verdade. foi a última banda de rock até Uhum, do Brasil, assim, que fez um grande sucesso nacional. Beleza, tem outras, eu sei, não saem me atacando sim. também. Eu sei que tem outras, mas tô falando, Scalene teve uma projeção nacional muito forte. E depois do primeiro dia saíram de Brasília, foram pra São Paulo, né? Então, tipo, e eu não julgo eles por saírem de São Paulo, porque talvez Sim, foi uma questão de oportunidade, né, pra é. eles. Então, é, Nat Roots, eles são de Brasília, né? Tem o Thiago York, também de Brasília. Mas Uhum. eles saem de Brasília, mas será porque eles não tiveram não tem opção, sabe? Porque vocês É, querem realmente, tipo, pô, fazer isso acontecer tem que sair de Brasília? É uma sim. coisa até legal pra se estudar, né? Pra ver o que tá rolando, né? Às vezes aqui em Brasília não tem muita oportunidade de projetos mesmo, né? Não sei explicar. E Brasília, pô, logo no começo da cidade já começou tão bem, né? Com rock lá, dos anos Pois é. 80. Pô, e tem o documentário, né, do Vladimir Carvalho que ele fez sobre o rock de Brasília. E eles falam muito sobre essa questão mesmo, de criar um movimento dos artistas mesmo e fazer a coisa Sim, acontecer, né? Porque eles sim. falam, cara, a gente não tinha um puto no bolso, Aham. a gente não tinha teu dinheiro, era muito caro qualquer produção, sendo que o que teve de banda de Brasília, né, que tinha música, só que nunca chegou a gravar por não ter dinheiro. Aham. Então, os caras tiveram que se virar, sabe? Deu certo, deu muito Sim. certo. Então, tipo, tem que. Às vezes é bom dar uma estudada realmente dos cases de É, sucesso, cenas, outros exatamente. lugares, né? Mas assim, você conhece algumas outras pessoas aqui de Brasília do pop, também tem a BH, mas, tipo, Uhum. que vocês têm um contato, assim, mais forte? Tem, inclusive quem fez o último show, meu último show comigo, quem abriu o meu show foi a Andressa Sarkis, que ela também é da cena do MPB, do pop. É, assim, o trabalho dela é muito bom, inclusive. E ela estudou comigo na minha Ah, escola. é? Ela, tipo, frequentava as mesmas oficinas de música que eu. E assim, as duas foram pro, pra música autoral, né? Uhum. É... Deixa eu pensar. Mas, tipo, vocês têm um Mas a cena. contato maior, tipo, um Tem. grupo. Ah, não, igual, tipo, grupo de bandas, por exemplo? Não. Ou, tipo, ou uma comunicação constante entre outros artistas que vêm e Então, é querem conhecer porque da vocês. cena
MPB e pop, não tem muita gente assim que eu tenho muito contato, não. Uhum, É mais limitado. Agora, pessoas do rock tem aquele grupo de bandas uhum. que eu acho que a galera do rock, assim, até que se juntou mais, É, né? você tá se juntando de E, uma de forma. certa forma, fica vinculado, né? Esses eventos de rock, indie, pop, na cena autoral aqui de Brasília, eu sinto que conversa muito. Que a gente toca no mesmo lugar, nos mesmos lugares. Não tem como, pô. É. Não, e acho bom, eu gosto dessa coisa também. Tentar não deixar muito separado um do outro, sabe? Pô, Sim, você vê, essas duas últimas músicas conversam com o gênero rock também, é. bastante. Então, por que não, né, aproveitar, né? Sim, exatamente. E eu gosto de colocar cover de rock no meu repertório Você bota também. Paramore. Paramore, eu botei Zombie de The Cranberries no Ah, essa é último bem top show. também. Nossa, eu amo. Essa música daí, quando escuto, eu fico, meu Deus. Essa e Aham. Linger, né? Eu sei que são as Nossa, mais sim. famosas, mas são muito boas, pô. Muito. Muito, muito. Mas falando de questão também de show, assim, você então tem uma banda, você usa, mas a banda é tudo ao vivo ou você usa VS? Então, ainda não cheguei a usar VS, porque assim, por questão de orçamento Sim, aqui é caro, também. não, VS Não, tem... tudo é muito caro na música, meu Deus, tipo, é muito investimento o tempo todo. Você fala, você precisa de um trequinho pequeno desse. Ah, deve ser uns 500, não, 1.500. Aí, pô, cara, mas é um trequinho desse É. tamanho. Só E eu isso. também sinto que eu ainda tô no processo de deixar, no processo de melhorar o meu show ao vivo, que Uhum. já tá bem melhor do que era há um ano atrás, 2 anos atrás. Mas pra você ter noção, eu comecei a me apresentar ao vivo em 2022, Porque teve a que eu fiz. pandemia, né? É, Também aí atrasou tudo. exatamente. E aí eu comecei assim, tipo, acústico mesmo. Aí esse processo de começar a fazer show com banda começou acho que em 2023. Uhum. Só que sem VS, porque eu fui catando assim, amigos, entendeu? Sim, Ah, pra você juntar. baterista, vem cá. Você baixista, vem cá. E aí, inclusive da época da Apollo, que foi minha primeira banda, o Daniel, que era guitarrista da Apollo, continuou comigo Pra ser osso da sua banda. por Solo. muito tempo. Só nesse último show que ele não chegou a tocar. Uhum. Mas ele ficou comigo ali muito tempo ainda. Então, assim, hoje em dia. Só que o último show, por exemplo, o baterista que tocou com a gente, ele já tem uma estrutura assim, mas ele tinha um padzinho, Uhum. que ele colocava alguns sons eletrônicos Já ali no meio, que já meio que, deu né? uma acrescentada, assim, maravilhosa no show. A gente tá, principalmente nessa questão do rock, a gente tá vendo que realmente o VS vai fazer muita diferença, né? Porque Muita. ele traz aquela coisa do estúdio, né? Aquele som Sim, completo que você quer trazer no show. Que às vezes quando você tá só com. Você tira um instrumento que não tem na música, porque você não consegue trazer sim. sei lá, um tecladista, né? Aham. Nossa, fica muito mais magra a música, né? Fica mais É, crua. Aí, por exemplo, tem bandas que usam e que não usam VS. E todos falam, cara, quando comecei a usar VS, é um caminho sem volta. vira assim, você não quer mais tocar sem VS, né? Sim. A não ser que você esteja grande o suficiente pra conseguir contratar a música enquanto vai fazer o som que tá É. faltando, né? Sim. Não, mas assim, até mais pro meu estilo, as minhas músicas têm muitos sons, assim, Não, complementares, né? ainda mais o seu gênero aí que tem Não, muito faz muita diferença, muita, muita diferença. Até pra backing vocal, tem músicas que, assim, o backing vocal fazem total diferença na estrutura, né? no resultado, né? Uhum. E falando nisso, qual foi, assim, de ponto de vista mais pessoal, qual foi o ponto mais alto que você considera, então, da sua carreira artística? Como Qual assim? foi o momento mais marcante, assim, tipo, em show, você pode ter sido uma pessoa, assim, que se emocionou pesado, Ah, ou um processo também, gravar a música, fazer o sim. dueto, sabe? Cara, tem alguns. Tipo assim, sempre que tem um show de que eu faço, aparece um rostinho novo
e a pessoa me fala, nossa, eu vim porque eu conheço o seu som e eu queria te assistir. Uhum. Aí eu fico assim, meu Deus, me dá um autógrafo. Pessoa, nossa. Não, inclusive, uma vez eu fui na parada gay. Jura? E eu tava na parada gay, tipo, com meu amigo. E aí apareceu um menino e veio falar comigo: Meu Deus, você é a Ingrid Weber que canta domingo, caderno de desenho. Você é maravilhosa pessoalmente. Meu Deus, tira foto comigo. Gente, eu nunca mais esqueci daquele momento. Eu tava quase pedindo uma foto com o cara. Você Você tá falou, eu querendo? quero um autógrafo de você. Me dá você um autógrafo. Quem sou eu na fila do pão? Mas é muito legal, assim, porque, é, querendo ou não, a gente tá fazendo um trabalho, mas por eu não ser uma figura, assim, muito. Eu não sou famosa, né? Ainda. E. Ainda. Ainda. Não, De- você já é famosa, mas você ainda não tem a projeção que você tá esperando ainda, mas vai ter. Pode Mas você já é ser. famosa. Pode ser. Não, Porque eu já te conhecia também antes, então. Aí, já me conhecia, tá ótimo, então. Já até você conhecer por muita gente aqui em Brasília. Mas assim, a gente vive o nosso cotidiano, vida normal, porque eu não vivo da música, né? Eu faço minha faculdade, É a eu vida Bruce faço. Wayne, né? Bruce Wayne Dupla no. personalidade ali. Da noite é o Mas. Batman, assim, ó. Pega o microfone. Ah! Exato, exatamente. Mas assim, no cotidiano, vida normal de qualquer outra pessoa, né? E aí, quando chega uma pessoa que vem falar comigo porque admira meu trabalho, gente, é um negócio surreal pra mim. Não, Eu não é a melhor consigo, sensação do eu mundo, não me né? acostumo de jeito nenhum. Se tem uma pessoa que me reconhece, pede foto, fala de alguma música que gosta, nossa, eu. Não, é que nem eu, por exemplo, tava no show do Gilberto Gil agora, né? E aí começou a galera que fala, eu te amo, Gilberto. Aí o Gilberto falou, olha, eu tenho que contar uma coisa, eu também amo vocês. Aí eu sempre pensava, quando tinha esse momento, quando o artista fala, eu amo vocês também, eu falo, ele só fala isso porque tá no script, né? Mas, Aham. pô, imagina você, com 80 anos, você com 40 mil pessoas no estádio falando que te ama, não tem como você não se impactar, né? Não Com tem como. certeza. E assim, é uma relação. É uma relação um pouco. Recíproco. Não, mas assim, eu digo, são pessoas que você não conhece, mas você sente aquele carinho. Aqui ela conectou com uma coisa que é sua, que é sua música, uma coisa Exato, que partiu de você. E exato. se ela conectou, você fala, caraca, eu tô muito feliz que você conectou comigo, né, Sim. nessa questão. Hoje em dia eu fico até sem graça ainda. Eu sou uma pessoa um pouco que fica sem graça, tipo, se tem alguém que. Por exemplo, ontem mesmo eu fui comer um espetinho com a minha amiga. E aí tinha uma menina numa mesa que, enfim, eu conhecia, e a amiga dela falou: Ah, eu te conheço. Você é a Ingrid do Litrão, não sei o quê. Eu acompanho o seu trabalho, a gente se segue. Pô, você é muito foda, eu gosto muito do seu trabalho. Eu fiquei assim, tipo, como assim, cara? Ganhei meu dia. Aqui em Brasília, eu gosto de falar, eu conheço você, porque você é primo dessa pessoa. Aí você, ai meu Deus, o Né, amigo. É primo? sempre assim, porque é tão pequeno Brasília que é. Aí quando fala, eu gosto de você por causa do Litrão, aí você, Litrão, Litrão, é minha música. Exatamente. Pô, legal. E assim, como tá então agora a sua perspectiva pro futuro, né? A gente já tá caminhando na metade do ano. Aham. O que que você pretende fazer até o final do ano? Você falou de São Paulo, né? Que você tava de Sim, olho. Mas vamos pensar assim, como que você se imagina então nesses próximos 5 anos? próximos Desafio, 5 anos. assim, de visão. Cara, assim, eu tô gravando mais músicas, né? Mas eu vou. Pretendo já tá, sei lá, daqui a 5 anos. Vamos botar ali um Lollapalooza? Isso seria top. Pensando Uhum, alto, tem que pensar pensando alto. alto. E não é Lollapalooza assim, tipo, aqueles primeiros artistas pra tocar no dia, não. Não, Aqueles lá do meio, pra cima sim. do Uhum. line-up, né? Não, porque assim, com todas as demandas da vida, né? é, eu sinto que por muito tempo eu deixei muito de lado essa questão da divulgação de música, não divulgava direito. Apesar que, às vezes, mesmo a gente divulgando, é difícil a música Pegar, né, engrenar. alavancar, Até porque é né? todo um estudo, né? A promoção é porque a gente tem que já estudar a produção, aprender a compor, criar o nosso produto, né, que é a arte, Sim, mas também tem que ter a promoção que é um outro mundo insuportável exatamente. e que no mundo independente você que tem que assumir, né? É, não, é muito Complicado. difícil, mas esse ano eu decidi dar um gás Nessa e, questão da promoção. sim.
dar um gás assim nos projetos. Inclusive, eu tinha 2 contas no Instagram, né? A minha Ingrid Vimer, que é a minha conta normal que eu uso desde Pessoal, né? sempre, Uhum. e da música também. E eu tinha criado uma outra conta chamada Maromba Vimer, Que era que da era sua vida fitness. total, que era a minha vida fitness também, tipo, com a temática mais de nutrição. E eu tinha muita vergonha. Eu alimentava muito essa conta, produzia muito conteúdo nessa conta e tinha vergonha de postar na normal. Uhum. Porque na normal eu postava coisa de música, mas eu tinha muita vergonha de me expor mais, Se expor na entende? música, né? Aí esse ano eu peguei e falei, cara, vou juntar as duas. É porque o povo, assim, é o que falam, né, da promoção. É muito importante o pessoal gostar do artista, né? Até antes da Sim, música. Então você tá é. mostrando sua vida, você tá mostrando os seus projetos, o que você faz e a música também no É, processo, né? porque assim, tem. Não adianta muita coisa eu só aparecer pra mostrar música nova e as pessoas não me conhecerem, sabe? Uhum. Então, às vezes, é muito melhor eu me mostrar na minha rede social, tipo, todos os lados de Ingrid Vimer, o meu lado pessoal e as pessoas me conhecerem e conhecerem a minha música. E, Uhum. consequentemente, quererem escutar a música, às vezes porque gostam de mim ou então, É. sabe? Não, então gosta da artista, né? Gosta Sim, do que você mostra pra eles na rede exato. social, né? É, esse é o desafio pra mim. Eu me acho assim, tão assim, pô, cara, que eu tenho pra mostrar? Não tenho nada, né? Isso é Sim. real. Eu só Não, tenho que minha música pra isso? mostrar e o Neo Rock aqui, porque de resto eu falo, cara, Gente, mas isso aqui é muito grande. Você começar a postar assim, cotidiano. Ai, vamos gravar um um podcast podcast. hoje. Aí faz o. Nossa, eu amo fazer esses vídeos. É, porque isso é uma coisa meio interessante, né? De quem faz audiovisual, quem não é ator, Uhum. é, a coisa que a gente mais tem medo é ficar de frente da câmera. A gente gosta de ficar só atrás. Agora, bota a Aham. gente de frente, a gente fica, meu Deus do céu, cara, parece um Sim. perdido, assim, sabe? Mesmo a Aham. gente convivendo isso o tempo todo. Sim. Então, pra mim é um pouco meu desafiador, não vou negar. Porque Sim. eu gosto de produzir, eu gosto de estar atrás da câmera, mexer com foto, som, edição. Ah, mas aí tá aqui, é um desafio pra mim, sabe? Sim. Até. Aham. Eu acho divertido também. Mas. Por isso que eu também sou baixista. Baixista no palco ele tá hoje, lá atrás, junto com o Nossa batera, né? Senhora. Enquanto o cantor tá lá se expondo, o guitarrista também, né? O Gabriel sempre gosta lá de mexer o cabelo dele, ajoelhar. Aí eu lá no meu baixinho, assim, Ô, marcando o coitado do tempo. baixista, gente. Não, mas depende, porque, por exemplo, Super Combo, Não, a aí Carol Navarro é baixista e assim, ela aparece. O sempre tá. Flea também, né? Do Red Sim, Hot. pois Eu tô é. tentando tomar vergonha na cara, isso é real. Eu Não, é. tô nesse processo De vencer a de timidez, vencer. né? Mas então é isso. Pô, a gente já tá chegando então aqui no encerramento do nosso Uhum. podcast. Assim, nossa, foi bem divertido isso. E aí, pô, você falou sobre suas redes sociais, sobre sua promoção. Então, pra quem tá vendo aqui, onde eles podem te encontrar? Arroba Ingrid Vimer, com W, e dois Wimmer. Eu M's. falava Wimmer. É, tem gente que fala Wimmer, tem gente que fala Vimer. É Vimer, mas se quiser chamar de Wimmer também. Não, agora é Vimmer. Agora tem que lutar pelo Vimmer. Não, vamos lutar pelo Vimer, gente. E essa é a minha rede social. Meu canal no YouTube também, que também é Ingrid Vimer. E acho que é E isso. o Spotify? Ah, Spotify Spotify. também. Não, tô em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon, tudo que Tudo que você... você imagina, você vai encontrar, né? Eu vou estar lá. E você queria dar um recado também final pro público aqui que tá assistindo? São Gente. 3 lugares possíveis. Nossa senhora. Eu não tava... Ai, enroscou aqui. Eu não tava preparada pra isso. Aquele Ahn, podcast é engraçado, né? A gente fica se olhando, aí você até esquece as câmeras. Agora, quando você É... olha, você fala, caraca, esquisito, tem uma Uhum. câmera aí. Aí eu fico todo nervoso também. Aí falando pra câmera que aí eu sou horrível mesmo. Eu sou péssimo. Tá, vamos lá o recado. É, Se você tem um sonho, continue lutando por ele, mesmo diante dos corres da vida. Continue batalhando pelo seu sonho. Porque, aliás, o sonho é seu e não dos outros, né? É, é o que eu gosto de falar. Você é o protagonista da sua própria vida. Então, Exato. é como se fosse. Ai, vai complementar minha frase. Você é o protagonista da sua própria vida.
top. Gostei, gostei. Mas então é isso, Ingrid. Queria agradecer muito por você vir aqui. Foi um prazer enorme conversar aqui tudo sobre você, sobre a sua trajetória. Desejo todo sucesso. Vai ter o Obrigada. Lollapalooza. Vai ter o Vai ter o Lollapalooza, Rock in Lollapalooza. Rio, Rock in Rio, Rock the Mountain, que, pô, sim, seria meu sonho ir também naquele. Que é Coachella, um dia. Coachella, Glastonbury. Se bobear, vai ter Woodstock também, de novo, e você vai estar Ai, lá. exatamente, vai Esse- chegar. Fechou, foi um prazer. Obrigada, foi um prazer. Então é isso, gente. Obrigado, gente. Isso aqui foi mais um episódio do Neo Rock Brasil. E até a próxima. Até a próxima.